Olha só, exatamente. Ele tá negando até os encontros com o Vorcaro, né? Então tem mensagem já da trocas de mensagens do Vorcaro com a esposa, né? E ele falando dos encontros com o Alexandre de Moraes e o ministro tá negando, né? Veementemente que ele não tinha relações com o Vorcaro. Já teve uma matéria falando que ele se encontrou num bunker, regado a vinho, charuto, e ele nega tudo, né? Eu trouxe até para nossa audiência aqui, porque eu não sei se todos já viram, né, o conteúdo das mensagens, as mensagens do Vorcaro com a esposa dele, a noiva, a namorada, não sei o que ela era, a Marta Graef. Então, Daniel Vorcaro, tô indo encontrar Alexandre de Moraes aqui perto de casa. E a Marta fala, como assim, amor? Ele está em Campos ou foi para te ver? E ele responde, ele está passando feriado. E foi, possivelmente, foi encontrar com Alexandre de Moraes. 10 dias depois, né, uma nova conversa entre os dois. A Marta fala, quem era o primeiro cara? E ele responde, Alexandre de Moraes. E ela brinca, morri. Ele gostou da casa, amor? Tá muito mais astral. Tá muito mais astral. Ou seja, ele já viu alguma outra coisa por lá, né? E ele responde, sim, falou que é bem melhor. E ainda fala assim, ele adorava o apartamento. Aí ela fala pra ele, falou pra te agradar. Que vergonha, eu tava de pijama. Ou seja, o Vorcaro faz uma chamada de vídeo com o Alexandre de Moraes, a esposa de pijama. Então eles tinham sim muita intimidade. Não eram encontros de negócios ou sei lá o quê. Eles tinham, de fato, intimidade. E aí ele ainda fala aqui, ó, ele gostou da casa, da mansão do Vorcaro, mas ele ainda fala, ele adorava o apartamento. Então ele não se encontrou só na casa do Vorcaro, ele já se encontrava antes com o Vorcaro, e hoje ele quer mentir sobre isso, né? E aí mais para frente tem essas mensagens que o Pedro comentou, né, que o Vorcaro perguntando para ele se bloqueou, o que ele ia conseguir fazer e tal, no dia em que ele foi preso. E aí o Alexandre de Moraes, muito esperto, né, manda ali as respostas dele com visualização única. Mas uma coisa que me intriga nesses vazamentos, né, na divulgação dessas mensagens, é a questão do inquérito das fake news, né? Porque uma das pedras no sapato do Vorcaro era uma dessas mídias independentes, né? Que era o Diário do Centro do Mundo. Então parece que estava ali incomodando um pouquinho o Vorcaro. E aí ele fala em uma das mensagens, né? Eles acham que estão lidando com um menino, né? E aí ele ainda fala, vou colocá-los no inquérito, o inquérito das fake news. Então, assim, até hoje o que a gente sabe, quem coloca pessoas no inquérito das fake news é o Alexandre de Moraes, né? E a gente sabe que o Sicário também andava conversando com ele sobre, eu já estou pegando os links, vai derrubar as páginas tal. Então, assim, qual é o poder que Vorcaro tinha sobre qual a influência, né, sobre esse inquérito das fake news, né, o inquérito do fim do mundo. Então aí a gente fica se perguntando, quem será que está comandando o Brasil? Será que é o Alexandre de Moraes mesmo? Ou tem alguém por cima do Alexandre de Moraes? Ou será que esse tipo de serviço de incluir pessoas, incluir páginas no inquérito das fake news, está incluso naquele contrato de 129 milhões? Contrato esse que até hoje a gente não sabe qual ação, né, que a Vivi atuou, né, a favor do Daniel Vorcaro. Afinal de contas, ele está preso, investigado e ele está sendo defendido por outras pessoas e não pelo advogado, né, ou pela advogada, ou pelo escritório de advocacia mais bem pago do país, que dirá do mundo, né? Porque esse contrato não foi explicado até hoje, e já faz meses que veio à tona esse contrato, e como o Pedro bem disse, mais de 3 milhões aí mensais, né? O contrato só não terminou e não chegou nos 129 milhões, justamente por conta da liquidação do Banco Master. Então, será que não era por isso também que o Alexandre de Moraes estava tão empenhado, né, em conversar lá com o Galípolo, né? Ser quase o stalker ali, ligar para o Galípolo várias vezes, né? Para tentar interceder aí sobre a venda do Master para o BRB, para não perder
esse contratinho, né? Ou pelo menos o dinheiro, né? Que o contrato ia trazer ele para a família Barsi de Moraes. Então, são muitas questões, né? O que a gente vê aí com o vazamento, né, e a divulgação dessas conversas é que a relação entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, ela é muito mais íntima do que a gente estava imaginando. Então, a gente estava pensando que era um tipo de lobby, né, um tipo de troca de favores, mas a gente está vendo que a situação dos dois, né, é muito mais íntima, é uma o Daniel Vorcaro chegou a comentar, né, da proximidade deles, que foi o fato da Viviane Barsi fazer ali, né, o relatório, o manual de compliance do Banco Master. Então, assim, chega a ser ridículo, né? Então, quer dizer que ela fez um manual ali, né, um manual de normas do que é ético dentro de uma empresa, de normas internas dentro da empresa, e isso rendeu para eles ali, né, para o escritório, um contrato de 129 milhões. Muito estranho isso, né? E o mais engraçado de tudo é que a operação que investiga, né, o Banco Master, Daniel Vorcaro e toda essa turma, essa máfia, chama-se Operação Compliance Zero, né? Então, parece que o manual da Vivi Barsi não serviu para absolutamente nada, né? Porque tudo que eles fizeram lá, não agiram com ética, as normas internas deles lá, às vezes era justamente essa, né? É não agir com ética e enganar ali os acionistas, os clientes, né? Que detinham ali as carteiras de créditos, os CDBs do Master. Então, de fato, essas mensagens, eu acredito que ainda vão surgir mais mensagens, porque as mensagens só vêm para a gente, né? Após a Polícia Federal analisar, cair na mão do STF. Então, ainda temos o celular do sicário, né? Que estranhamente, eu acredito, sendo da área da saúde, e a mídia divulgando que já foi aberto protocolo de morte cerebral, acabou para ele. Acabou para ele. Ele não volta mais para essa vida. Então, assim, o que ele poderia falar para a gente, esclarecer para a gente não vai saber mais. Porém, né, isso é o que está se ventilando na mídia, porque a Polícia Federal disse que ele morreu. Passou 1 hora, 2 horas depois, o hospital falou que ele não morreu. Então a gente não sabe ainda ao certo quais são as informações, ou as informações que eles querem que nós saibamos, né? Então eu acredito que hoje é sexta-feira, o final de semana vai ter muita novidade ainda, e segunda-feira a gente vem com força ainda sobre o Banco Master.